Boa noite, queridos irmãos. Esse é o Ministério Cristão Fé e Vida. Esse é o nosso culto dominical. Esse é o culto da família. Gostaria que você chamasse as pessoas da sua casa para que juntos nessa noite nós pudéssemos ouvir uma porção da palavra. E desde já eu quero falar para você, querido, que a palavra que vamos trazer nessa noite, como sempre temos feito, ela é uma sequência daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, trabalhado, preparado e colocado em nosso dia a dia para que cada vez mais nós entendamos o que é viver em comunidade. Viver não só o pensamento de uma igreja, de uma religião, mas a compreensão daquilo que nós temos trabalhado desde o início do ano. Uma igreja que aprendeu a importância da oração individual e diária, tanto no seu convívio para que o indivíduo abençoe os que estão à sua volta, como a própria família orando junto. Isso abençoando a igreja, caso congregação, e isso expandindo para a comunidade, para as pessoas no meio em qual nós vivemos. Se nós entendermos isso, querido, nós caminhamos para aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo. E como a gente falou já no domingo passado, como o pastor Marcos Davi estava falando na quarta-feira da importância de nós vivermos essa coletividade, eu quero continuar nesse pensamento. Mas eu quero que primeiro você feche teus olhos, eu quero abençoar a tua vida, nisso você já vai chamando as pessoas da tua casa, você já vai se colocando no seu lugar, para que nós todos juntos possamos nessa noite desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Pai, nessa noite eu quero, como todas as vezes, Senhor, que nós nos chegamos a Ti, eu quero colocar esse culto na Tua presença. Esse culto, Senhor, que não é para homens, não é para uma religião, não é para um ministério, não é para um pensamento religioso, mas é sim para exaltar o Teu nome e devolver aquilo que Tu tem nos dado. E Tu tem nos dado amor, Tu tem nos dado paz, Tu tem nos dado compreensão. É claro, Senhor, que em muitos momentos a nossa vida ela entra em situações que são difíceis e nós precisamos da persistência, da esperança que temos em Ti para vencer cada uma desses obstáculos. Mas sim, Senhor, queremos professar nessa noite e dizer, nós temos recebido muito de Ti e nós queremos Te devolver, Senhor, a honra e a glória que Te são devidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que já está aqui conosco, quero que você abra a sua Bíblia, e eu acho que você já sabe o texto que a gente vai abrir, que é lá em João, capítulo 17. E esse culto eu quero começar ele falando também da importância do dia em que vivemos, esse domingo, esse primeiro domingo do mês de maio, né? A importância de nós entregarmos nessa noite uma palavra que vá de encontro com aquilo que não é só o pensamento, vamos dizer assim, comercial. E aqui cabe, queridos, eu falar, eu tenho uma dificuldade em vivenciar essas datas comemorativas como algo que paute a igreja. Na minha concepção, na minha forma de ver as coisas, o que pauta a igreja é a vontade de Deus para ela, não uma data, não um dia. Como muitas vezes a gente faz cultos especiais relativos a Dia das Mães, a Dia dos Pais, a Dia das Crianças, a não sei o quê. E apesar de entender que Páscoa é uma das coisas mais importantes, tudo isso, querido, nós não podemos ficar nesse sistema, mas nós temos que andar para o sistema ao qual o Senhor tem para nós. E a forma dele andar, muitas vezes, é fora da caixa, é fora do quadrado, é fora do sistema de pensamento vigente no momento. E ele chama nesse tempo um povo que entende isso e vivencia aquilo que está no coração dele. Evangelho de
João, né? Aqui no Evangelho de João, não no capítulo 17, você não precisa abrir, mas a gente estava mencionando isso no último culto presencial. A gente estava falando da importância de João 5,19. O filho não pode fazer nada por si mesmo, a não ser o que vê o pai fazendo. Porque todas as coisas que ele faz, o filho também da mesma forma o faz. Porque o pai ama o filho ao mostrar-lhe todas as coisas que ele mesmo faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que essas, para que vos maravilheis. Então, quando eu recebo algo do pai, quando eu entendo isso, eu paro de olhar as coisas por uma ótica de todos olhando no mesmo sentido. Ah, pastor irmão, o senhor sempre está falando de unidade. Sim, unidade porque temos o mesmo Espírito. E é o Espírito que nos direciona a vivenciarmos essa forma, que não é em um padrão humano, mas em um padrão espiritual. Querido, vá anotando isso que eu estou falando, porque é algo que vai fechar com aquilo que a gente quer trazer nessa noite. Mas vamos de imediato já para a palavra, para a gente não perder tanto foco, no sentido de fundamentar pela palavra aquilo que queremos dizer. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 1, diz assim: essas palavras Jesus falou e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos que lhe deste, a todo que lhe deste. E isto é a vida eterna, que eles conheçam a ti, o único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, eu completei a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu tenho manifestado o teu nome aos homens, que do mundo tu me deste. Eles foram teus, e tu me deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes dei a palavra que tu me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente souberam que eu saí de ti, e eles creram que tu me enviaste. E, queridos, aqui eu quero começar um pensamento, dentro de tudo isso que a gente tem vivido, refletido sobre nós mesmos, examinado o nosso viver a cada dia, a nossa forma de ver o poderoso eu sou ao qual nós servimos, de uma forma especial, falando sobre o corpo de Cristo, a importância de vivermos corpo de Cristo, a importância de vivermos como igreja, tantas outras palavras que a gente tem falado e que a gente tem reduzido tudo isso ou resumido tudo isso em simplicidade. Viver com Deus é simplicidade. E no início dessa semana, infelizmente, a gente veio uma notícia muito triste, muito chocante para a gente que vive uma vida comum. O pastor Pablo perdeu a mãe dele, que teve primeiro doente com esse Covid e depois uma situação sobre ela, e ela veio a falecer na quinta-feira. E eu me senti muito chateado, muito comovido, muito tocado. Eu acho que principalmente pelo fato de, quando a gente teve uma situação assim na vida da gente, como eu tive a perca da minha mãe, a cabeça da gente roda de um jeito diferente, e aí, por ser esse final de semana, tudo isso foi me batendo, e eu olhei, e ao mesmo tempo que eu me olhei no espelho, no sentido figurado, fazendo uma reflexão, é algo que a gente tem falado bastante, eu me perguntei, cara, será que a gente valoriza tudo aquilo que é feito por nós? Eu me faço entender, querido. Imagine que
todo o amor que a gente recebeu, não importa de quem foi, se foi de um estranho, que por um ato desse estranho veio a compreensão de amor sobre a nossa vida, foi o amor que recebemos da nossa mãe, do nosso pai, daquela pessoa que nos criou. Eu não estou falando, querido, dos traumas, eu estou falando apenas dos momentos de carinho que nós recebemos. E alguém vai me dizer assim, correndo, dizer assim, eu só sofri até hoje. Não, querido, eu quero que você primeiro pense nas coisas boas que te aconteceram, momentos bons que te aconteceram. E eu quero colocar numa balança aquilo que foi bom na nossa vida e aquilo que foi ruim na nossa vida. E o que tem mais peso para nós hoje? As coisas ruins que me fizeram ou as coisas boas que eu recebi? O amor que eu recebi daqui a pouco, e eu posso contar uma história que alguns dão risada quando eu falo isso, mas eu fui muito mimado, gente. Eu fui um cara que a minha mãe ela não me tratou da forma como deveria no sentido de disciplina. Mas eu fui sempre o queridinho da casa. Eu fui o queridinho da casa, logo depois que eu tinha 15 anos, nasce a minha irmã mais nova, Linda, né? E ela vem, e ela era muito queridinha, e a minha irmã mais velha, que era 4 anos mais velha que eu, então nós tínhamos ela como uma coisinha preciosa, queridinha. E é claro que daí o último vem um carinho especial da mãe, do pai, isso é normal. Mas eu sempre fui o queridinho da mamãe, não adianta. E aí até essa ministração vai chegar, as minhas irmãs, e aí elas vão ficar loucas, eu dizendo que eu era o queridinho da mamãe. Mas sim, eu era o queridinho da mamãe. E por ser o queridinho da mamãe, eu fui mimado. E por ser mimado, eu me tornei um cara que às vezes, ou na maioria das vezes, eu não consegui expressar da forma correta as coisas para as pessoas que conviveram comigo. Como assim, pastor? É que, querido, todas as vezes que tu não tem um controle, entenda isso que eu vou falar, de equilíbrio sobre a tua vida, ou tu pende a mais ou tu pende a menos, em todos os aspectos do teu viver. Quando tu é muito super protegido, tu não sabe enfrentar os desafios da vida. Puxa, mas eu ganhei tanto aqui carinho da minha mãe, do meu pai, eu fui tão colocado como o principal, mas quando chega no momento de enfrentar as coisas, eu tenho essa dificuldade, porque lá atrás eu fui tão mimado que eles não me deram desafios. Entende isso que eu estou falando, querido? Então nós temos que contrabalançar e temos que colocar numa balança. As coisas ruins que nos aconteceram, então elas têm um peso maior que as coisas boas que me aconteceram? Pastor, mas onde é que o senhor encaixa nisso que o senhor está falando aqui nesse texto? Ora, querido, quando Jesus ele diz, Pai, glorifica o teu nome em mim, para que eu devolva a glória a ti, ele fala, me devolve a glória que eu tinha contigo antes da criação. Ele vem em forma humana. E isso é uma discussão teológica muito ampla, né? Da questão de Cristo Jesus divino, Cristo Jesus... Jesus Cristo humano e Cristo Jesus divino. Isso é uma discussão, e é uma discussão muito grande, porque alguns pendem a olhar e ver Cristo única e exclusivamente como um Deus que esteve no meio de nós. E eu, pela forma que eu vejo a palavra, eu vejo um homem que esteve no meio de nós e pela cobertura, entenda isso que eu estou falando, e eu usei a palavra de uma forma para você aprender algo. Cobertura de Deus sobre ele, porque a cobertura verdadeira, querido, é do poder que emana de Deus em nós. Muitas vezes nós queremos refletir a cobertura que um homem coloca sobre a nossa vida, no sentido dele ser o nosso representante em um cargo mais elevado, e alguns chamam isso de cobertura espiritual. É muito perigoso, querido. Porque no momento em que eu olho e eu quero a cobertura única e exclusivamente de um pai espiritual, eu tenho o perigo de perder a referencial naquele que é o pai verdadeiro, Deus Pai Todo-Poderoso. E Cristo Jesus, tendo a compreensão, e é óbvio que ele sabia que ele era alguém maior que todos os que estavam diante dele, porque quando ele fala que aqueles que tu me deste, ele está falando de quem? Dos apóstolos. Quando você lê esse texto, você nota
nitidamente que ele está falando aos apóstolos. E logo após ele fala, depois que ele fala que eles sejam guardados, coisa e tal, todos esses tantos quanto tu me deste e aqueles que tu vai me dar, guarda-os também. Compreendendo o quê? Uma abrangência total para uma vida a qual é para todos, que é Cristo. Então, queridos, eu tenho olhado para nós e eu tenho me perguntado o quanto Deus tem nos dado, o quanto Ele tem expressado sobre nós, o quanto Ele tem sido vida em nós, o quanto Ele tem sido misericórdia no nosso viver e o quanto nós temos retribuído isso para Ele. E alguém, o espertão, o magnânimo da palavra vai dizer assim, ó, mas é tudo de graça, o Senhor nos deu de graça tudo isso. Sem dúvida nenhuma, querido. Mas como eu me sinto, olhando o mundo a qual eu vivo hoje, que as pessoas elas têm se matado de uma forma muito maior, o número de feminicídios aumentando, numa favela lá no Rio de Janeiro, em uma operação militar, dezenas de pessoas mortas, e aí eu não quero entrar no mérito da questão tráfico, não tráfico ou qualquer outra coisa, porque alguns eram adolescentes e aí é uma questão que a gente pode discutir, o homem pode ou não ser transformado, e aí a glória que foi dada a Jesus, Ele deu a todos nós, então Ele pode dar a alguém que receba uma oportunidade de vida nova com Ele. Então tudo isso é muito relativo, querido. Tudo isso é muito relativo. E eu quero trazer para nós hoje, como igreja, o pensamento de que nós temos recebido bastante de Deus. E quanto nós temos devolvido a Deus. Abre outro texto comigo. Mateus capítulo 23. E essa minha pregação nessa noite, ela vai destoar um pouco daquilo tudo que eu tenho falado nos últimos dias relativo à oração, porque a semana inteira a gente tem falado sobre oração. Mas hoje eu quero falar um pouquinho diferente, mas amanhã a gente continua falando de oração, a gente continua falando de tudo isso. Mas aqui, queridos, me chama a atenção quando eu leio o capítulo 23 de Mateus, e até dá vontade de ler todo, mas vamos ler ali o 23:1, diz assim, então falou Jesus à multidão e aos discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Tudo, pois, que vos disserem, isso observai e fazei. Jesus estava dizendo, olha, você está olhando o sistema religioso vingente aqui em Jerusalém, porque ele está em Jerusalém nesse momento, né? Ele está ali e eu creio que isso representa muito do que a gente vive como igreja. Sempre a gente tem que botar os olhos nesse texto aqui e olhar aquilo que a gente pode destacar como igreja, como um todo. Se a gente está vivendo algo parecido com isso que Jesus vai narrar aqui, a gente tem que repudiar. A gente tem que voltar a uma simplicidade de oração, como o pastor Marcos Davi estava falando, de confronto, de confissão, de estar diante do Senhor. Pastor, por que o senhor está falando? É alguma coisa que aconteceu? O senhor está chateado? O senhor está brabo com alguma coisa? Não, queridos. O que eu quero deixar para você nessa noite é nós, como igreja, nós não queremos perder a identidade que o Senhor nos deu desde o início desse ministério. E por alguns momentos eu quero confessar para você, usando a palavra do pastor Marcos Davi de quarta-feira, se você não viu, olha, porque é excelente. Eu quero confessar para você que nós sentimos às vezes coceira. Isso é um termo bíblico, né? Chegará nos últimos dias que sentirão coceira nos ouvidos, não aceitando a sã doutrina. E às vezes a gente tem coceira de querer falar aquilo que nos alegra mais, que nos deixa mais satisfeitos. E, recapitulando o que eu estava falando, quando eu olhei para o sentimento de perca novamente, eu olhei, cara, e será que eu estou valorizando tanto as pessoas que eu tenho perdido? Também. E não só mãe.
Será que a gente tem valorizado, as pessoas têm passado pelo nosso dia a dia? Porque religião não valoriza. Eu te mostro aqui, olha só. Jesus disse assim: tudo, pois, que disseram, isso observai e fazei. Porém, não façais semelhante às suas obras. Então, aquilo que é falado, muitas vezes, a gente deve fazer, mas não as obras que eles fazem. E aí ele vai explanar, e aí ele vai dizer que eles são pessoas terríveis, mas o que eu quero destacar é essa parte aqui que diz assim, ó: tolos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é? Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre ele, este é um devedor. Tolos e cegos. Porque qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por todas as coisas sobre ele. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que assentado está sobre ele. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque pagam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendo omitido as questões importantes da lei, o juízo, as misericórdias e fé. Essas coisas deviam ser feitas e não deixardes outras por fazer. Guias de cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o lado de fora do copo e do prato, mas por dentro está cheio de extorsão e excesso. Tu, fariseu cego, limpa primeiro o que está dentro do copo e do prato, porque também do lado de fora seja limpo também. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de homens mortos e de toda impureza. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os túmulos dos profetas e enfeitais o sepulcro dos justos, e dizeis: se estivesseis nos dias de nossos pais, não teriam sido como eles cúmplices do sangue dos profetas. Assim testificai contra vós mesmos que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Enchei vós, então, a medida dos vossos pais. E aí, querido, Jesus ali tem uma indignação, ele está falando sobre Jerusalém, e eu não quero continuar, porque às vezes quando a gente faz uma pregação e traz um texto tão impactante, algumas pessoas elas tendem a pensar: o pastor está falando para mim. Não, querido, estou falando para todos nós. Que em muitos momentos, querido, parece que nós estamos caminhando como igreja, religião. E nós não temos que caminhar como igreja, religião. Nós temos que caminhar igreja, corpo de Cristo. E igreja, corpo de Cristo, ela tem uma consciência de que no momento em que Jesus tem entregue tantas coisas ao nosso dia a dia, tantos benefícios, tantas coisas boas, não é o dinheiro que vai fazer a diferença. E aqui alguém pode dizer assim: ai, pastor, o senhor não pode falar. Daí me remete a uma lembrança que eu fui num culto uma vez e falei para os irmãos assim: amados, a igreja está começando aqui nessa cidade, então eu não vou pegar o dinheiro da igreja e colocar numa soma para o meu salário. Eu vou deixar todo o dinheiro que entra aqui na igreja para a igreja daqui, porque eu tinha 2 cidades. Na verdade, naquela época eu tinha 4 cidades. 4 cidades que nós tínhamos a igreja. Deixa eu pensar, será 4 ou 5? 4. E daí, queridos, eu deixava o valor total. Misericórdia do Senhor Jesus Cristo, o que aconteceu? As entradas da igreja diminuíram lá embaixo, porque as pessoas pararam de dizer, as pessoas começaram a dizer umas para elas assim, ó: o pastor não pega salário para ele, o
pastor não recebe nada, então não precisa trazer nada para a igreja. E esqueceram que a igreja ela não é composta só de dízimo e oferta por uma... perdão, vou reformular minha frase. Nós esquecemos que a igreja ela não é feita de doação esporádica, mas ela é feita de dízimo e oferta, porque isso é o que a palavra expressa para que a igreja cresça como corpo. Nessa noite, querido, o que eu quero trazer para nós entendermos é que nós temos recebido demais do Senhor, e não é o dinheiro que vai nos fazer chegar mais perto de Deus, mas nós não podemos deixar, que é o que Jesus está dizendo aqui para eles. Vocês têm feito uma coisa, mas vocês têm deixado outra. Vocês têm falado uma coisa e têm feito um procedimento diferente. Não é isso. Nós temos que manter um equilíbrio naquilo que nós falamos, naquilo que nós fizemos, naquela forma que nós andamos. Bem, quando eu oro e digo, Senhor, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, eu estou dizendo, Senhor, o meu trabalho, onde eu trabalho, é um lugar importante e eu quero que esse lugar seja abençoado. Por isso, eu vou fazer o meu melhor. Mas o trabalho não pode tomar o lugar de Deus na minha vida. Como ganhar muito bem. Às vezes a gente corre para ganhar muito dinheiro e esquece que de quem vem o dinheiro é de Deus. Essa minha palavra ela ficaria sintetizada de uma forma bem resumida ou sintetizada de uma forma mais compreensível se eu dissesse assim, queridos, nós temos ganho tanto e temos dado tão pouco, mas eu quero salientar que não é só o financeiro, porque o financeiro é fácil. Ah, pastor, mas eu estou passando por uma crise. Não, querido. Se tu não mostrar fé na crise, onde é que tu vai mostrar fé? Porque fé é firme convicção. Nas coisas que eu estou vendo, nas coisas que eu estou pegando, nas coisas que eu estou apalpando. Não, é naquilo que eu não apalpo, aquilo que eu não vejo. Mas eu tenho o meu coração em Deus e sei que vai vir sobre mim. Queridos, Jesus, quando ali no capítulo 17 de João, ele está olhando o Pai, e esse é o último momento, é a ceia, é aquele momento que ele vai sair, ele vai cantar um hino, e ele vai ir para o Getsêmani, e eles vão bater nele, e vão começar a levar ele para um julgamento injusto, porque ele não tinha cometido pecado nenhum, porque ele não tinha cometido erro nenhum, mas no entanto, porque ele dizia, eu pego esse templo, e destruo ele, e em 3 dias refaço ele, e eles diziam, como tu vai fazer isso? Se tantas vezes o povo de Israel, e a glória deles era o templo, a glória deles era a forma que eles tinham dito, faremos um lugar onde o Deus Todo-Poderoso estará. Para eles era uma coisa gloriosa o templo. Até hoje, querido, o dividendo que é dado, tanto para o lado de Israel, como para o lado dos povos que estão ali à volta, eles não acreditam no Cristo. Mas eles usam de artimanha para lucro deles os lugares onde Jesus caminhou, e eles lucram com aquilo. O lugar que era o templo não existe, né? Só tem uma parede lá, mas eles lucram com aquilo lá, por quê? Porque é um valor que entra, é cômodo. O que eu estou querendo trazer com a minha palavra nessa noite, querido, é que nós temos recebido tanto do Senhor e não temos devolvido a Ele o que temos recebido, que é o quê? Ele tem nos dado honra. E nós temos que devolver glória a Ele. Ele tem nos dado honra, querido, porque o simples fato, né? Deixa eu me preparar aqui emocionalmente nesse momento para falar, de uma forma que você possa me escutar e eu não embargue a voz. O fato de eu ter vivido os meus 40 anos com a minha mãe, isso foi a maior honra que eu poderia receber, o cuidado que ela teve comigo, queridos. Eu não devolvi para ela, eu sei que eu não devolvi tudo aquilo que ela merecia. E depois que ela partiu, pode ser que muitas vezes eu não falei o tanto quanto eu deveria ter falado dela, porque ela era uma pessoa que merecia muita honra também. Mas eu sei que eu levei para ela a palavra viva de Cristo, e eu tive o privilégio, como eu já contei para vocês, de batizar ela.
E eu tive o privilégio de muitas vezes orar com ela. Então, quando eu chegar num momento de glória eterna, que é a glória recompensada de todas as coisas que o próprio Cristo falou aqui, que nós receberemos essa glória, eu vou ver ela e eu vou dizer assim, cara, tudo aquilo que eu dei foi pouco, mas aquilo que eu dei para ela, espiritualmente falando, teve um valor e uma dimensão estratosférica. Então, querido, nessa noite eu quero deixar para você um pensamento de que aquilo que nós temos recebido do Senhor, nós temos que devolver a Ele, em atitude, amando o nosso irmão, tendo, querido, paciência nesse tempo. Eu falava no culto presencial, no domingo passado, em Santo Ângelo, que a gente está vivendo um estresse muito terrível. É pressão de tudo que é lado, gente. É pressão de tudo que é lado. São pessoas, queridos, que estão ficando doentes do Covid, estão morrendo emocionalmente por causa de tanta coisa que está sobrecarregado sobre... eles têm recebido sobre eles e têm os sobrecarregados. Mateus 11, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas só que às vezes a gente lê o texto e não consegue viver isso. Por quê? Porque nós... Esse é o DEM, agora é o final que eu quero lançar. Porque nós não temos feito a honra devida ao nosso Deus. Abre comigo lá, no Evangelho de João, capítulo 17, que é o nosso parâmetro para esse momento que a gente está vivendo como congregação. A oração final de Jesus, ele diz assim, ó Pai justo. Marca isso. O nosso Deus é um Deus justo. Pastor, mas eu vejo tanta injustiça. Aí é que está. Ele quer redimir todas as coisas por através do quê? Eu e você entregando a glória que Ele merece. Por através do quê? Da nossa oração. Da nossa intercessão. Do nosso dobrar os joelhos. Do nosso entoar um cântico de adoração a Ele, dizendo, Senhor, Tu és magnífico. Tu és excelso. Tu és exaltado e merece toda a adoração sobre nós. Querido, nós temos que criar o hábito diário de glorificar o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito sobre nós. É a valorização das coisas que Ele nos deu. É eu colocar numa balança e olhar, puxa vida, a minha vida inteira me trataram mal, mas Deus nunca me tratou mal. E Ele é a porção que eu preciso para vencer todo o obstáculo, querido, não há como negar. Não importa a religião que está me escutando agora, não importa o pensamento filosófico que está me olhando agora, todos nós vamos convergir para um pensamento único. Nós precisamos de algo externo para valorizar o nosso interior. Nós precisamos de uma força que às vezes nós não temos dentro de nós mesmos, mas essa força ela vem de um jeito especial e nos faz objetivar coisas novas. Porque quando estamos vazios, quando o nosso coração ele está sem nada, ele tende a sofrer e definhar. Então, querido, que nesse tempo nós possamos compreender a palavra quando ela diz aqui, quando Jesus diz aqui, ó Pai justo. O nosso Deus, Ele é justiça e nós temos que glorificá-lo e temos que orarmos por uma justiça, mesmo que nos pareça algo só profético nesse tempo. A minha oração nesse final de culto é, Senhor, nos coloca no lugar correto que nós devemos estar.
glorificando o teu nome, te devolvendo aquilo que tu tem dado a cada um de nós, devolvendo a honra que tu tem nos dado, devolvendo a nossa vida de amor que tu tem nos dado, devolvendo a nossa vida financeira aquilo que tu tem nos dado, devolvendo a nossa vida de partilhar com pessoas a cada dia, pessoas especiais, devolvendo a ti essa honra de estar com essas pessoas, glorificando o nome do nosso Deus. Honra ao nosso Deus, glória ao seu nome, para que venhamos entender algo muito maior do que nós temos vivido. O sistema do mundo diz, cara, vai num culto, escuta o pastor. Eu digo para você, cara, vai para diante de Deus, escuta o que ele tem para falar. Escuta um pastor, porque ele tem escutado Deus e tem vindo e tem trazido uma palavra de Deus sobre a sua vida. Ah, mas você não vê a palavra do teu pastor como uma palavra de Deus sobre a tua vida? Então vai para diante de Deus e procura um outro lugar, porque você tem que ouvir a Deus. Porque não há uma igreja nessa terra que fale do nome de Deus, que não devolva essa honra para Deus. Se assim não é, essa igreja não é de Deus. E o Ministério Cristão Fé e Vida, a comunidade cristã Fé e Vida, ela quer nesse tempo se voltar cada vez mais a entregar a honra que Deus merece. Dar a glória a Ele que merece toda a glória. Vamos orar juntos, queridos. Gostaria que tu fechasse teus olhos, se pudesse, você desse a mão para a pessoa que está do teu lado, se você pudesse, você tomasse no coração agora, entregar algo para o Senhor, dizendo, Senhor, eu quero te entregar o meu coração, a minha vida, o meu vivenciar, o meu estar, o meu permanecer em Ti, Senhor. Eu quero a cada dia, Senhor, dizer, Pai, Tu és um Deus de amor, aquilo que Tu tem me dado, Senhor, o que eu tenho te devolvido é pouco, porque Tu tem me dado, Senhor, a honra de Te servir, e a honra de Te servir é a maior graça que o ser humano pode receber. Por isso, Senhor, eu quero dizer, Senhor, meu coração é Teu, minha vida é Tua, minha vida financeira é Tua, tudo é Teu, Senhor. Trabalhe em mim nesse tempo, Senhor, e me faz alguém novo para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, importante você estar conosco, temos continuado o nosso plano de leitura da palavra, temos tido, queridos, uma oração. Toda sexta-feira quero te convidar para você estar conosco. Toda sexta-feira pelo Instagram estaremos fazendo uma oração a partir das 8 horas da noite, ou qualquer coisa a gente manda na rede social se há alguma mudança, que você possa estar conosco. Quarta-feira temos culto, não esqueça de olhar e de assistir o nosso culto, esteja conosco. Quero falar também, querido, e quero salientar, esteja trazendo seu dízimo, sua oferta, sua primícia, seu melhor diante do Senhor, para que o nome do Pai seja glorificado de uma forma especial nas nossas vidas. Que a graça do Senhor esteja contigo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.